Primeiramente, feliz 2022. Eu sei que a gente já tá na temporada de janeiro desse ano, né? Mas faz só alguns dias que eu terminei de ver os animes que eu peguei pra ver da temporada de abril de 2021. Quem já viu meus outros vídeos nesse formato já tá ligado como funciona. Eu basicamente dou minha opinião totalmente relevante, rapidamente também, né, de cada anime assistido. Não chega a aprofundar tanto assim, mas se vocês pedirem muito nos comentários, eu gravo depois um vídeo específico pro anime pedido. Agora que eu expliquei, chega de perder tempo. Deixa o like aí e vamos lá. O primeiro anime que eu vou falar é um dos mais populares da temporada, se não o mais popular, Tokyo Revengers. A produção do filme é feita pelo estúdio Líder Filmes, e não é algo super bem produzido, mas também não é uma das tais dessa temporada, como algumas pessoas me disseram. Só que eu só vi até o episódio 12. Inclusive, esse episódio 12 é constrangedor, mano. Tive uma dificuldade pra terminar. Mas no final eu achei legal. Mas enfim, eu vi muitas reclamações por aí de que depois desse episódio a animação piora bastante. E bem, não é uma animação tão boa, né? Mas eu também não achei tão ruim, mas vamos ver. Tô até com medo do que vai vir por aí. Mas eu vou esperar pra assistir o resto antes de me meter nessa discussão. Enfim. A história acho que é o que mais me prende. Apesar de não ser uma ideia super original e tudo mais, histórias que envolvem viagem no tempo sempre me chamam a atenção. Eu sinto uma vibe aqui meio ReZero, mas a diferença aqui é que em ReZero o Subaru tem uma espécie de checkpoint, então ele meio que pode voltar várias vezes para o mesmo momento da história até resolver o problema e seguir em frente. Já o Takemichi não, e isso dá um tom muito mais imediatista para a obra. Uma coisa que eu preciso destacar é o design dos personagens, são muito estilosos, cara. Isso salta aos olhos na hora, mas não, infelizmente eu não achei esse anime tudo isso não. O protagonista, eu até tava gostando dele no início, mas com o tempo eu comecei a criar raiva daquele maluco, de tão chato e lerdo que ele é às vezes. E tá aí uma questão que os demais 12 episódios de Tokyo Revengers tem que trabalhar melhor: desenvolvimento de personagem, porque os únicos que tem foco e realmente me importam é o Draken e o Mike. Mas no mais foi divertido de acompanhar esse anime, e eu devo dizer que ele fica 1000 vezes melhor dublado. Eu tô até pensando em fazer um vídeo sobre essa dublagem, mas ando mal ocupado. Mas cara, sério, o legendado não deve ser nem um terço da experiência que é ver dublado isso aqui, porque as gírias e os palavrões que são usados na dublagem combinam com a vibe gangster que o anime tem. Ou você acha que uma pessoa que se diz marginal no sentido ruim da palavra ia falar tudo certinho? Seguindo em frente, Yukouko no Moriarty, um anime que eu simpatizei com a primeira temporada e estava ansioso para a segunda parte também. E bem, eu gostei da segunda temporada, mas acabei me decepcionando um pouco. Primeiro de tudo, o núcleo da mulher lá que vira o James Bond começou interessante, mas no fim ela se tornou só mais um personagem qualquer, ao ponto de chegar a uma parte da história que eu já estava esquecendo da existência dela. Mas ela não é a única. Fora os protagonistas Holmes e Moriarty, ninguém lá é tudo isso. A lógica aqui continua meio absurda, com coisas como uma moeda para mudar a trajetória de uma bala. Isso acontece. E tem a parada do Milverton, que tem uma coisa que me faz coçar a cabeça. Como o Sherlock sabia onde o Milverton guardava as evidências que ele usava para fazer chantagem? Eu não lembro de alguma cena onde mostrasse o Holmes investigando isso. E falando em Holmes, eu fiquei decepcionado com ele, porque ele só descobriu quem era o Lorde do Crime porque foi manipulado pelo Milverton. Tá certo que ele desconfiava do Moriarty, mas não tinha como ele provar, e eu queria ver ele investigando até descobrir. Mas teve coisas boas na temporada assim, apesar de tudo. A animação, a direção continuam relevantíssimas, a trilha sonora é muito boa, a produção em geral é muito bem feita, os diálogos são interessantes, tem mistérios bacanas, tem até aqui o Duas Caras, né, o vilão do Batman. Só quem tá ligado, tá ligado. E tipo, eu gostei bastante do personagem, Whiteley, o nome dele é. Máximo respeito. O final até que foi legal, mas fiquei meio com o pé atrás com algumas coisas. Tipo, mano, na opinião de vocês, o plano Moriarty daria certo na vida real? Comenta aí. Eu não sei não, hein? Mas enfim, é isso. Decaiu, mas não ao ponto de ser ruim, sabe? Na minha opinião. Ainda é um anime bem interessante. Agora, seguindo em frente, eu vou falar do filme de Kimetsu, que eu sei que foi lançado em 2020, mas demorou pra caramba pra chegar no Brasil. E chegou meio que na época desses animes que eu tô comentando. E se eu não falar do filme aqui, eu não vou falar nunca mais. Eu vou direto ao ponto. Demon Slayer continua sendo uma maravilha em questão visual, e a trilha sonora não fica atrás também. Mas é aquele negócio, a história não é tudo isso. Basicamente a parada do trem é mais uma missãozinha ali que seria resolvida em alguns episódios, mas não chega nem no nível do arco do Rui e aquelas aranhas lá, na minha opinião. Eu me decepcionei um pouco com o vilão que faz as pessoas dormirem, e o drama que eles sempre tentam construir em cima da família do Tanjiro não convence pra mim. Eu simplesmente não me importo com personagens que apareceram em uma cena e depois já estavam mortos. Eu entendo até o objetivo aqui, e não acho que é necessariamente ruim, mas por conta dos motivos citados não é tudo flores. Eu acho até que o filme se alonga um pouco nessas cenas e eu achei um tantinho lento. As cenas de luta são impecáveis, tirando um 3D aqui ou acolá que me incomodaram. Mas o que realmente chama atenção no filme é o final, que é bem melhor que o resto do filme. E agora uma coisa polêmica que muitos vão querer minha cabeça. Eu não me apeguei ao Rengoku, eu acho que ele
poderia ter tido mais momentos legais. Não que o que ele tenha não seja legais, tá ligado? Ele tem uns bacanas, como a cena em que ele luta e o bem pouco de background que ele tem. Fora isso, ele fica só gritando delícia toda hora, e dizer que vai treinar o Tanjiro do nada não é suficiente pra que eu, sei lá, chore com a morte dele. Ah, eu vi dublado e eu curti bastante, principalmente a voz do Akaza com o Charles Emmanuel. Mas enfim, já falei demais do filme, agora bora pro próximo anime. Fumetsu no Anatar é com certeza um dos animes que eu mais curti assistir nessa temporada. Sinceramente, eu recomendo bastante que vocês assistam. Eu admito que eu fiquei até mal de saber que Tokyo Revengers estava tendo mais hype que Fumetsu, que pra mim é superior em vários aspectos, desde a produção da NHK até o roteiro da história. Não vou falar muito porque esse é um que quero que vocês assistam, mas vou falar um pouquinho. Basicamente a história foca em um indivíduo vindo de algum lugar, que eu sou lerdo e não entendi muito bem, sei lá, talvez seja um alien. Essa criatura é imortal e pode mudar de forma, desde uma forma de uma pedra até a forma de um lobo, por exemplo. A história com certeza vai ter mais coisa para aprofundar mais pra frente, mas o que mais me interessa é o foco do protagonista. O anime é, digamos que, inteiramente focado em desenvolver o Fushi, suas emoções, suas experiências, as relações, é tudo feito de uma maneira interessante. Ainda que o objetivo do anime seja quase que exclusivamente construir o protagonista, não é como se não tivesse tempo de tela para personagens secundários. Não é como se eles fossem se tornar todos recorrentes no anime, mas eles têm tempo de tela o suficiente para que o telespectador tenha algum vínculo. Assim eu fui capaz de sorrir e até chorar. Sério, aquele episódio 5 eu não segurei. Eu vi até o episódio 10, ou seja, metade do anime, e curti bastante até aqui. Espero do fundo do meu coração que a segunda metade continue entregando história de qualidade. Enfim, depois de Fumetsu, eu assisti 12 episódios de Shaman King, que eu sei que é baseado num mangá antigo. Tem até um anime também que é antigo, mas até onde eu fiquei sabendo ele não tem final, e esse parece que vai ter. A história de Shaman King é bem simples. Existem pessoas que podem ver espíritos e tal e usá-los para lutar. Essas pessoas são os tais xamãs, e de 500 em 500 anos tem um torneio para definir o rei xamã. Só pela premissa já se nota que não é nada demais, e eu comecei o anime achando meio tá ligado? Os personagens são lá grande coisa até o momento, mas devo dizer que com o tempo eu comecei a simpatizar com eles. Até que eles têm lá seu carisma, sabe? Tem aquele personagem lá, o Ryuki, aquele cara é hilário. Tirando o fato de que ele aparece de ser um adulto e parece gostar de umas meninas bem mais novas que ele. Mas sei lá, os protagonistas são tudo anão por algum motivo, então não sei se a diferença de idade é tão grande. Quanto às lutas, que devem ser o principal, até que divertem, mas a produção do anime é fraca, a animação é bem meia boca, com várias cenas estáticas, e a direção também não é lá essas coisas. E uma coisa que eu acho engraçada nesse anime são os diálogos que são extremamente expositivos. Tipo, um personagem explicando para outro personagem algo que ele já sabe, apenas para fazer com que nós espectadores entendêssemos o que tá rolando. Talvez vocês não notem, mas quando a gente para pra pensar, é meio estranho se isso rolasse na vida real. O protagonista é extremamente bonzinho, isso geralmente me irrita nos animes, mas não é como se eu odiasse o protagonista daqui. Ele até tem carisma, sei lá. Aí, como é esperado de animes assim, ele tem lá o seu rival, que segue um caminho de ódio e tal, enfim. Percebendo como era a vibe do anime, lembrando que é a adaptação de um mangá antigo, eu resolvi assistir com a mente mais aberta e não visando focar apenas nos seus defeitos. Eu comecei a focar, por exemplo, nas lutinhas, e admito que em algum ponto eu me peguei entretido por elas. E as interações dos personagens começaram a me divertir de verdade. Então devo dizer que apesar de Shaman King não ser uma obra tão boa, eu ainda assim comecei a gostar de acompanhar. Enfim, se vocês curtem shonenzão de porrada com poderzinho e tudo mais, talvez Shaman King seja uma boa pedida. Caso contrário, talvez seja melhor você passar longe. Mas é isso, tô animado pra ver quando o torneio Shaman começar. Depois de Shaman King, agora vamos para Vibe Floret e eu não lembro o resto, mas enfim, vocês devem estar ligados quem é. Ele foi produzido pelo estúdio antigo de Attack on Titan, o Wit Studio. E como é de se esperar, a produção é muito boa. A direção brilha bastante desde os momentos mais calmos com os personagens conversando, até mesmo nos mais tensos, como nas lutas. A animação é muito boa, e um dos recursos mais famosos da Wit está presente aqui também, que é conhecida como Make-up, que é basicamente aquela cena em que a animação fica muito bem animada, bem mais do que já estava. Obviamente chama atenção, e é lindo, mas eu acho que aqui é usado só pra ser bonito mesmo, sabe? Tipo, em Attack on Titan eles usavam em uns momentos mega épicos pra dar ênfase às cenas. E não é que isso não aconteça em Vive, mas eu acho que Vive faz toda hora, tá ligado? Até quando não é um momento que precisa de tanta ênfase. Não que eu não ache bonito, mas sei lá, cara, eu acho meio, sei lá, engraçado. Mas enfim, a produção no geral é maravilhosa. E quanto ao roteiro, ele não é tão original. No resumo, a história é sobre robôs com inteligência artificial e sobre a evolução deles até se revoltarem e resolverem matar a humanidade. Então o cientista cria um robô com a missão de viajar no tempo, mudar o passado e assim o futuro ser salvo.
Aí temos a protagonista Diva, que é conhecida como Vive, que sua missão é cantar para fazer as pessoas se sentirem bem e sorrirem. E ela se encontra com o robô que quer salvar o futuro, que se chama de Matsumoto. Eles fazem parceria e aí a história começa. É uma estrutura simples, mas eu acho que com o tempo ficou um tanto repetitiva. Era sempre assim. Vive e Matsumoto se encontravam, né? Mudavam alguma coisa e sempre entravam em algum conflito ou contato com a Toki. Acho que é assim que é o nome da organização. Mas no fim tudo se resolvia e o Matsumoto ia embora e voltava depois de 5 anos. E aí a estrutura se repetia. Isso é com exceção, né, do final. Não é que eu não gosto dos arcos, eles são bons e bem interessantes. E não é como se acontecesse literalmente a mesma coisa. Mas o que meio que se repete é alguns elementos que a estrutura tem, né? Aí fica bem repetitivo, mas o arco final é uma exceção nesse caso. Outra coisa que eu devo dizer é que eu achei o ritmo do anime um tanto rápido. Mas fora isso, foi tudo feito de uma maneira muito decente. E bem, como o anime envolve música, eu preciso elogiar a incrível trilha sonora que essa obra tem. Sério, são muito boas as músicas e aquele episódio final com a música da Vive sendo tocada no clímax foi muito brabo. Sério mesmo. E é isso que eu posso dizer sobre esse anime. Foi muito legal de acompanhar a jornada da Vive e do Matsumoto enquanto eles iam desenvolvendo amizade um pelo outro, e o desenvolvimento da Vive até ela chegar no que ela acredita ser colocar o coração em alguma coisa. Seguindo em frente, eu assisti Godzilla SP, que é o Singular Point, ou em português Ponto Singular, mas eu chamo o anime de Godzilla de São Paulo. Bem, ele é produzido por 2 estúdios, o Bones, que é o estúdio por trás de Boku no Hero, e o estúdio Orange, que fez Beastars. Eles são bons estúdios, e sim, a produção é boa até, mas tem coisas que me incomodam, como por exemplo os kaiju serem 3D. Mas apesar de eu não ser fã de CG, eu tenho que admitir que o que tá nesse anime é melhor do que muito CG por aí. Velho, aí eu me lembrei agora daquela end, muito bonita por sinal, que mostra os kaijus em 2D. Ai, como eu queria que fosse daquele jeito no anime mesmo, sabe? Mas até aí ok. O negócio que me fez ficar doido com esse anime é a história dele. Quando uma música misteriosa aparece nas ondas de rádio, uma menina chamada Mei Camino e moleque lá, o Yun Arikawa, começam a investigar. Quando essa música toca, uns eventos bizarros começam a acontecer no mundo todo. Com isso, os monstros aparecem soltando uma poeira vermelha esquisita. E aí que as coisas se complicam, porque quanto mais a investigação da Mei vai avançando, nós somos apresentados a um monte de conceitos científicos muito loucos, como o tal do Archetype, que eu tive que pisar na internet para tentar entender o que é, e mesmo assim eu não entendi por 100%. Enfim, e muitos dos conceitos do anime envolvem viagem no tempo, universo paralelo, supercomputadores e sei lá mais o que. E o engraçado é que o anime fala tanto dessas coisas como se todo mundo entendesse as coisas que eles falam. Cara, cada episódio que eu assistia eu me sentia com menos 100 de QI, porque tu é doido, eu tava bugado com as coisas ali. E não é só isso, eu comecei a achar o anime maçante. Sério, eu vi uns 2 episódios e me sentia com sono. Não que eu ache anime ruim, entende? Mas velho, sei lá, também não me apeguei tanto aos personagens. Mas eu curti o design deles e gostei dos robozinhos lá, a Pelops 2 e o que vira o Jet Jaguar num ponto da história. Bem, o núcleo da Mei acaba sendo o mais investigativo e o mais complexo da história, enquanto o do Yun com o velhinho, aquele amigo dele e o Jet Jaguar foram um pouco mais fáceis de compreender. Até porque esse núcleo ainda tinha lá uma luta aqui e acolá, entendeu? Mas mesmo assim não foi o suficiente para não achar maçante. E bem, uma coisa que pode decepcionar os fãs da franquia Godzilla é que o anime é mais focado na ciência do que nos kaiju em si. E como eu já disse, os conceitos são muito difíceis de entender. Então eu fiquei sem nem saber o que fazer depois de assistir isso. Eu dei uma nota um tantinho baixa, mas eu fiquei pensando, será que se eu fosse menos burro eu teria curtido mais? Talvez. Mas de qualquer forma, eu tive uma experiência no mínimo curiosa com esse anime, cara. Depois desse eu vi, ou pelo menos tentei ver, né? Endei Zero, mas foi só uns 4 episódios e eu não curti o que eu tava vendo. Mano, o criador disso simplesmente copiou os mesmos designs dos personagens de Fairy Tail. Isso é o quê? Falta de criatividade ou preguiça mesmo? Além de que a história não é nada tão bem feita. Mas não vou entrar no mérito de falar tanto, porque eu vi bem pouquinho. Mas até onde eu vi parecia mais um shonenzão qualquer. Além de que o anime tenta desenvolver os personagens, dar um background até como no episódio lá que mostra o passado da clone da Lucy e do Rap. Sim, você não ouviu errado, tem um Rap aqui também. Que também é um gato falante, é idêntico e tem o mesmo nome do personagem Fairy Tail. Enfim, mesmo a tentativa de desenvolver os personagens, fazer com que eu me importe com a relação deles, tudo soa muito forçado e esquisito. No episódio que o Rap é sequestrado, eu tava cagando pro gato. Eles tentam fazer também com que a gente sinta algo pelos robôs do primeiro episódio. E de novo é forçado, mal feito, e eu tava cagando pros robôs. Os diálogos são até engraçados no maior estilo. Eu vou tomar essa cidade. Hã? Tomar essa cidade? Qual o objetivo dele? Meu amigo, deixa de ser retardado. Tu acabou de ouvir e falar o objetivo do vilão. Enfim,
A produção não é nada demais e eu acho que só o que eu já disse aqui já tá bom. Eu dropei o anime, mas quero saber de vocês se isso melhora ou se eu fiz bem de dropar. Mas caso eu continue vendo, eu falo em um vídeo futuro. Agora vamos voltar pro rumo das continuações com Boku no Hero, quinta temporada. Que bem, fazia um tempo que por algum motivo eu me sentia cansado de Boku no Hero. Não que eu odiasse a história, sabe? Mas sei lá, eu só fui ver a quinta temporada meses depois que acabou. Na verdade, eu vi o primeiro episódio quando lançou, mas fiquei decepcionado porque é o que fiquei sabendo se tratava de um filler. E eu acho totalmente sem nexo colocar filler em um anime de temporada, a não ser que seja um bom filler, né? Mas no caso aqui é um episódio que eu lembro vagamente e que mais não é nada tão marcante, sabe? É só pra encher linguiça mesmo. Só que meio que eu parei pra pensar e talvez isso possa vir a se tornar normal em Boku no Hero, porque caso vocês não saibam, a produção de Boku no Hero, apesar de ter um hiato ao fim de cada temporada, é como se a produção deles fosse como os animes contínuos como One Piece e Boruto, tá ligado? Apesar de não tá passando, eles já estão trabalhando. Então meio que por conta disso que a produção do anime tem decaído nas últimas temporadas. Até onde eu assisti não decaiu tanto assim, mas me falaram que na segunda parte da temporada decai bastante. Mas a história da temporada ela começa interessante com todo aquele mistério envolto pelo poder do Midoriya, aquele Sonic Alpha One e uma nova habilidade que era usada por um portador do One for All que já morreu. Tem também a parada do Hawkins, espião duplo da Liga dos Vilões, mas aí não demora para o anime voltar para sua estrutura padrão, com os alunos em provas. Dessa vez novamente a turma A contra a turma B, e apesar de ter lutas interessantes, acho que muita gente já se cansou daquela parte da escola, sabe? Mas não pode se dizer muita coisa, né? Porque por conta do anime se passar em uma escola, essa estrutura vai sempre permanecer. Só que é um pouco chato, pois depois de vermos lutas insanas contra vilões perigosos, voltar para a parte da escola se torna um tanto estranha. Pelo menos essa é a minha opinião, mas não significa que essa primeira parte da temporada é ruim. Como eu disse, tem lutas interessantes, com estratégias interessantes, e também temos a volta do Shinsu, que já lutou contra o Midoriya na segunda temporada e meio que foi por conta dele que o Deku começou a ver os vestígios do One for All. Então esse personagem ser reintroduzido é legal, mas no mais não tem muito para se dizer. Agora é ver o resto da temporada e ver se o anime decaiu tanto quanto ouvi dizerem por aí. Depois eu voltei a assistir Dragon Quest, que apesar dos apesares, eu volto a dizer que eu gosto muito desse anime e acho muito divertido. O anime continuou seguindo com o arco do pai do Dai, que se mostra um vilão formidável. E tem aquela parada toda com o Dai perdendo a memória. Então a gente tem momentos para outros personagens brilharem. E cara, na moral, meu personagem favorito nessa bagaça é o Pop. Mano, mais um cara que imitou pra caramba também foi o Ryunkel. E mais uma vez o anime que eu não esperava nada em quesito de background e desenvolvimento aprofundou um tanto o pai do Dai. E mesmo no momento que eu esperava que ele fosse mudar de lado e cair no discurso no jutsu, ele continuou com seus ideais. Ele saiu do exército demoníaco, mas parece que vai continuar sendo oponente do Dai. Mas não, eu não duvido que ele possa vir se tornar mais um vilão convertido em herói até o fim do anime. Mas ainda assim, muito da hora de ver sobre esse personagem. Tivemos lutas bem épicas, com uma animação até que bem legal em alguns episódios para os padrões de Dragon Quest. Na real, a animação tem suas oscilações, como no episódio que não lembro se era o Pop ou o Ryun que estava lutando contra aqueles mestres do dragão. E eu tava sentindo que o tom do episódio devia estar emocionante, mas a direção do episódio tava bem fraquinha. Mas enfim, foi uma luta dessa que eu fiquei com raiva, que a animação não tava essas coisas. Inclusive eu fiquei um pouco decepcionado com esses mestres, sabe? Que apareceram só para ser derrotado de cara. Mas na parte da luta com o pai do Dai, eu creio que apesar de ainda ter suas limitações, foi muito brabo. Eu gostei pacas daquela luta. E aí a gente vai para um arco que eles reencontram a Maan e em adivinha o que? Se você disse torneio, você acertou. Um shonezão de porrada como o Dragon Quest. Se não tivesse um arco de torneio, né? Eles estão lá porque querem uma espada que eles vão dar de prêmio. E é uma espada que aguenta o poder do emblema do Dai, que é muito apelão, e como de costume o torneio é interrompido por alguma desgraça. Bicho, nesse anime não tem um momento de paz. Mas parando pra pensar em plena guerra de humanos e demônios, pra que diabos fazer um torneio, né? Mas enfim, continuemos falando sobre esse anime em outro vídeo. Eu tô planejando trazer mais vídeos assim de Dragon Quest, sabe? Sem ter que falar nesses vídeos assim nesse formato. Quem apoia, comenta aí embaixo. Resolvi ver a quarta temporada de Nanatsu no Taizai, anime que eu tinha dropado, mas eu resolvi voltar a ver porque tava perto do fim. E o que eu posso dizer sobre isso, cara? Eu vi algumas pessoas dizendo que tinha melhorado em comparação à terceira temporada, que foi um lixo total. E se a gente tá falando de termos técnicos, melhorou mesmo. Mas isso é o mínimo, porque aquela terceira temporada é o ápice do ruim. Mas não é como se a produção dessa última temporada fosse decente também. A animação continua ruim e estática. A direção é péssima. Em momentos que podiam ser muito épicos, que deveriam ser épicos, necessitavam ser épicos, acabavam sendo momentos que eu caguei pra caramba. Eu não sou o maior fã de Nanatsu, mas o começo eu até me divertia. Mas com o tempo não deu mais.
Eu dificilmente me empolgava com as lutas quando o anime ainda tinha uma produção legal. Imagina agora com essa produção atual tenebrosa. Mano, os designs são muito inconsistentes e às vezes até em cenas que eles estão parados, eles parecem mal desenhados. E o que eu posso dizer da história? Mano, a Guerra Santa foi uma verdadeira decepção. Se pá, foi pior que a Guerra de Naruto. Cara, sério, eu caguei muito para as lutas de personagens secundários como, sei lá, o Gyutanda e o Hauser, lá do final da terceira temporada. E aqui eu cago ainda mais para a existência deles e muitos outros personagens que tinham algum destaque no início. Agora tudo que eles conseguem ser é inúteis. Mas não vou negar que tem um ou outro momento legal, como todas as cenas em que o Scannou aparece. Uma das únicas coisas, pra falar a verdade, desse anime que presta é o Scannou, mano. Uma pena que ele morre, o que me deixa até irritado, porque 90% dos personagens que morrem aqui na Natsu ressuscitam. Aí tipo, o roteiro é meio xoxo. A parada do purgatório até que foi da hora, mas sei lá, não senti o peso do perigo ali. Eu acho que eles podiam ter ficado mais episódios ali. Essa temporada definitivamente não precisava de 24 episódios. Lá pelo episódio 13, praticamente tudo já estava acabado. O Rei dos Demônios estava vencido, né? Inclusive ele foi derrotado de maneira meio meh. E até que fácil pra porcaria do Rei dos Demônios. A maldição da Elizabeth do Meliodas tinha saído. A Elaine ressuscitou. Mas não, a gente ainda tinha que ter mais 11 episódios para essa temporada. Mas foi até bom por um lado. Acho que o autor de Nanatsu se deu conta de que o Rei dos Demônios foi derrotado de uma maneira meio merda, que ele resolveu trazer ele de volta. Eu acho até graça daquela cena do Meliodas lutando por dentro com o Rei dos Demônios. Aí o Walter leva os 7 pecados pra lá. E eu pensava que eles pudessem ajudar e tudo mais. Só que não, eles vão lá pra ficar gritando: Gambare! Tu é forte, Meliodas, tu é brabo. E aí adivinha o que acontece? Sim, o Meliodas fica mais forte do nada e derrota o pai dele. Isso é ou não é poder da amizade? Enfim, tem os Elders também, que a gente descobre que tem uma mulher amada e tal. Só que eu achei, sei lá, meio jogado, não tão bem desenvolvido. E por causa disso pareceu meio forçação pra dar um objetivo pra ele e fazer ele ficar bonzinho no final. E falando em final, eu caguei muito pra aquele núcleo da Melly ressuscitando o Arthur e transformando ele no rei do caos e tal. E o Cat como vilão. E mano, será que toda mulher em Nanatsu Taizai tem que gostar ou já ter gostado do Meliodas alguma vez? Eu achei essa da Merlin gostar do Meliodas meio que sei lá. Mas é minha opinião, coitado do Scannou, mano, na moral. Mas acho que já falei demais desse anime. Vamos passar pro próximo anime, que é Link Click. Um anime que eu não conhecia e meu amigo recomendou, porque ele assistiu e gostou muito. Como eu descobri que ele era dessa temporada de anime que eu tô comentando agora, resolvi acrescentar ele no vídeo. Ele é um anime chinês, se pá o primeiro anime chinês que eu vejo, e ele é legal. A animação é bem agradável e os designs dos personagens são bem bonitos. A trilha sonora é boa, só que podia ter umas trilhas mais emocionantes em alguns momentos, mas ainda assim ela funciona bem no anime. O conceito de viagem no tempo por meio de fotografias antigas é bem interessante, além de que não é só voltar no tempo. O Xiaoxi literalmente possui o corpo da pessoa, enquanto o Lu Guan fica ali de fora dando instruções para ele. E aí que vemos que o Xiaoxi, além de possuir o corpo da pessoa, ele também continua com as memórias da pessoa e ele acaba querendo mudar o passado, apesar de ser algo que o Lu fica direto dizendo que ele não pode. E é interessante que sempre que eles mudam alguma coisa, a gente vê que tem consequências. Eles realizam essas missões quando algum cliente vem até eles com alguma pendência no passado, como por exemplo uma cliente queria saber o ingrediente secreto da receita de lamen que a ex-esposa usava. Outra cliente queria saber o que o menino que ela gostava tinha dito em um dia que ela estava bêbada. Com isso o anime varia bastante, mostrando várias histórias. Então é bem louco, porque no episódio você está acompanhando um jogo de basquete, no outro um desastre natural, e aí vai para uma busca implacável em busca de uma pessoa desaparecida. É legal, mas admito que nem todos os arcos me cativaram tanto. E alguns eu achei que terminaram meio anticlimáticos. Outra coisa que eu devo dizer é que eu senti falta de um pouco mais sobre os personagens, sabe? Quer dizer, o Xiaoxin ainda tem um certo background aqui e acolá, mas o resto tá ali e eu gostaria de saber mais sobre eles, e sobre os poderes daquele mundo. O foco acaba ficando quase que inteiramente nas missões. Não que isso seja necessariamente ruim, mas acaba que o anime fica meio episódico, sabe? Com o tempo o anime vai ficando um pouco mais a ver com os protas, e aí que algumas coisas começam a ser explicadas. Aí aparece o que talvez seja o grande vilão do anime, inclusive é muito legal esse arco final da temporada. Mas é aquele negócio, né? Terno em aberto e a gente tem que esperar a continuação para comentar certas coisas. Mas no mais, o que eu posso dizer é que eu gostei do anime. Não achei tão incrível quanto falaram que era, mas ele tem muito potencial e essa temporada parece que foi mais para estabelecer o conceito da obra. E agora com as peças na mesa, a segunda temporada pode explorar o melhor possível da história. Enfim, depois de Link Click, por último eu fui ver o episódio final de Wonder Egg Priority, que eu pensava que só ia sair lá pelo fim de 2021 ou em 2022. Aí quando eu fiquei sabendo que saiu nessa temporada, eu fiquei até surpreso. Mas não vou me enrolar, vamos direto ao ponto. Não preciso comentar certas coisas que já comentei no meu vídeo de janeiro, vou falar rapidão então.
Primeiro de tudo, aquela do episódio ser longo foi um bait. Muita gente estava acreditando que os 40 minutos de episódio seria de coisas totalmente inéditas focadas em acabar esse anime. Mas não é nada disso. Acho que mais da metade do anime se trata de uma porcaria de uma recapitulação imensa. Não sou contra ter recap, até porque faz um tempo desde que eu tinha visto o anime, então era bom relembrar certas coisas. Mas precisar de tanto tempo de episódio pra isso? Aí quando finalmente chega na parte importante, a gente não sente que tá vendo uma conclusão de história. Até porque isso aqui não dá pra ser chamado de final. É só mais um episódio que parece que a história iria continuar a partir dali. Até porque terminou com várias coisas em aberto. Se tivesse sido anunciado uma segunda temporada, eu ficaria de boa, mas não foi. Isso aqui foi mesmo pra acabar com a história. Sendo que o episódio termina com a Ai indo em uma nova aventura. Sendo que agora a gente tem uma vilã, e que é aquela menina lá, criada pelos caras que fazem os ovos. A gente tem um plot twist envolvendo a identidade de uma das personagens, e a gente vê que o mundo tá diferente, depois de elas terem salvado as pessoas que elas queriam. Como a amiga da Ai, né, que agora age como se elas nunca tivessem se visto, sei lá, como se elas não fossem próximas. Mas aí simplesmente acaba tudo de uma hora pra outra, e uma obra tão bonita visualmente, que aborda vários temas sensíveis, e tinha um grande potencial para ser uma obra-prima até, acaba sendo jogada no lixo. Ainda acho que ela merece ser assistida, apesar de tudo, porque o resto do anime é bem legal, mas é bem triste que as coisas tenham acabado desse jeito. Bem galera, essa é a minha opinião sobre esses animes, e agora que eu dei a minha, eu quero saber de vocês, então comenta aí bastante. Me dá engajamento porque esse vídeo deu trabalho pra fazer, ele ficou até um pouco maior do que eu imaginei que ele ficaria. Enfim, se tu caiu aqui de paraquedas, já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, compartilha com um amigo. Obrigado por assistir até aqui, então é isso e até a próxima.